Olá, boa tarde para você. Este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensarmos e debatermos os assuntos que são destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo isso de forma séria, mas também leve e descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação que compõem a Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Canal 30, Rádios América, FM 107,1 e Cultura AM 830. E também é quem nos ouve e assiste pelo canal TV Horizonte no YouTube. Ótima semana para você, João Eduardo Santana. Juliana Lima, boa tarde. Agora, 12h37, nós vamos continuar hoje a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte, que completaram na semana passada os seus 100 primeiros dias de governança. Nós recebemos na sexta-feira o prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho do Avante. Hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos, do PT. Marília, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. Prazer estar com vocês. A alegria é nossa, viu? Psicóloga de formação, militante do Partido dos Trabalhadores desde os anos 1980, se tornou vereadora por Contagem no ano 2000, sendo eleita prefeita em 2004 e reeleita em 2008. Após passagens pela Assembleia Legislativa, foi eleita pela terceira vez prefeita de Contagem em 2020, sendo reeleita novamente para o 4º mandato no ano passado. É uma alegria recebê-la aqui para esse momento da gente partilhar o que estão sendo os desafios das prefeituras, principalmente de Contagem, nesse novo mandato. Ô Marília, para começar, são 4 mandatos como prefeita de Contagem, que é uma das cidades mais importantes do Brasil, uma das principais do estado de Minas Gerais. Você está vivendo essa experiência, que é de poucos, de administrar uma cidade pela 4ª vez. São 16 anos aí de trabalho. Fazendo uma linha do tempo, né? O que mudou do primeiro mandato para o 4º? Está mais difícil governar? Mais difícil e mais fácil. Mais fácil porque eu estou mais experiente, né? Estou mais tranquila, tenho uma capacidade maior de planejamento, mais paciência e tenho uma equipe que me acompanha e que a gente está mais sintonizado. Sim. Isso é muito importante. Mais difícil porque nós temos hoje uma polarização no país, né? Que eu particularmente não faço parte dessa estratégia de polarizar, porque a minha estratégia é sempre de buscar consensos, de procurar administrar valorizando aquilo que nos une. Mas essa polarização não deixa de ser uma estratégia que é utilizada por alguns para dar mais dores de cabeça para quem está no executivo. E também nós temos uma população mais sofrida, mais impaciente, que quer mais agilidade na melhoria dos serviços públicos. Eu diria que é uma população que, no meu caso, ela optou pela continuidade, ela aprovou o meu governo, mas ela não se contenta com o que já foi feito. Ela reconhece, mas quer muito mais. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente. Muito bem. Prefeito, vamos falar de Rodoanel. É notável que o governo de Minas está fazendo o que pode para que essa obra aconteça, não é mesmo? Mas a gente sabe que houveram divergências de Contagem, de Betim. No caso de Betim, por exemplo, que o traçado do Rodoanel corta praticamente a cidade inteira. No caso de Contagem, porque vai interferir numa importante reserva ambiental. O que a gente pode falar sobre o Rodoanel? Vai ser possível levar tudo isso aí no diálogo ou vai ficar por conta de decisão judicial mesmo? Eu diria que o governo do estado, ele faz acontecer, mas faz de uma forma equivocada. Por quê? Primeiro porque ele não ouviu os 2 municípios que serão atingidos dentro das suas cidades. Contagem que já é cortada pela Via Expressa 040-381, vai ser mais um corte que nós vamos ter pela cidade. E por mais que isso faça com que a cidade fique mais atraente, não deixa de criar problemas de integração dentro da própria cidade. Então, ele não nos ouviu. Não nos ouviu também porque nós colocamos uma argumentação que era importante, porque aonde ele corta o Rodoanel, ele corta numa área de preservação ambiental, que trará possivelmente grandes problemas ambientais, inclusive com possibilidade de secar água na cidade. Então, o governo faz as coisas acontecerem, mas não ouve
as duas principais cidades atingidas, Betim e Contagem. Por isso é que a gente luta muito para que a proposta de traçado que a gente apresentou para o governo do Estado, que ele se posicione em relação a ela. E o governo do Estado continua também agindo errado, porque pela legislação da OIT, pela Convenção 69 da OIT, ele teria que ter ouvido para o processo de licenciamento a comunidade quilombola, que também é atingida pelo Rodanel. Não ouviu, enrolou e, na minha opinião, agiu de má fé. Então, enrolou essa comunidade e agora o que a gente conseguiu na Justiça, Ministério Público Federal, que a cidade seja ouvida e, particularmente, a comunidade seja ouvida para conduzir o processo de licenciamento. Prefeita, agora 12h42, para você que está chegando agora, nós estamos ouvindo hoje a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Nós vamos sair de uma polêmica para entrar em outra, porque você sabe Só tem polêmica? Porque é assim que as coisas funcionam. Quero falar de Lagoa da Pampulha. A gente sempre aborda esse assunto, eu já tive a oportunidade de conversar com você em outros momentos sobre isso, mas eu particularmente não consigo ver uma solução aparente para isso. A gente sabe que parte do esgoto da cidade de Contagem é lançado na Lagoa, isso é um problema de muitos e muitos anos, né? Já foi alvo de várias reclamações, várias tratativas entre a Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado, Prefeitura de Contagem e outros órgãos. Que pé que está essa questão? Tem alguma atualização para a gente dar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha? Eu diria que a gente está em dia com o calendário que foi acordado, pactuado, Tribunal de Contas, Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem. As intervenções da Copasa estão sendo executadas, que é a expansão de rede de esgoto, a condução do esgoto para a área de tratamento, né? E muitas obras estão sendo feitas também pela Prefeitura de Contagem, que quando faz obras de saneamento já coloca o interceptor e já tira o esgoto do córrego para que ele não seja conduzido à Lagoa da Pampulha. Só que, como você disse, é um problema antigo e que não será solucionado de uma hora para outra. E hoje, talvez, um dos grandes problemas que a gente ainda não tem solução diz respeito à população que vive na beira dos córregos e que a gente vai ter que tratar, né, de garantir moradia para que essa população não contamine os córregos ou o córrego, né, com esgoto doméstico. Então, nós vamos ter que resolver o problema de moradia para essa população, o que vai depender de uma parceria Copasa, Governo do Estado e Prefeitura de Contagem. Isso ainda tem uma indefinição. O Tribunal de Contas, essa parceria estabeleceu um prazo de 5 anos para que a gente resolva todos esses problemas e a Lagoa fique despoluída. A senhora acredita que esse prazo vai ser cumprido? Olha, eu diria, o que eu posso garantir é que o cronograma está sendo cumprido por enquanto. Se a agenda for cumprida, especialmente pela Copasa, que é a grande responsável pelo fato do esgoto estar dentro dos córregos, porque ela tem por exemplo, no caso de Contagem, ela tem uma concessão até 2073, né? Então, é a maior concessão pública que eu já vi na minha vida. Então, caberá a ela não só discutir, colocar a intervenção da rede de esgoto, como também do tratamento. Então, essa é a grande intervenção que tem que ser feita. E ela está fazendo isso aos poucos, né? Mas eu diria que com a mobilização que a gente está fazendo e essa articulação intermediada pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas do Estado e também pela doutora Cecília, que é do Ministério Público do Tribunal de Contas, eu diria que a gente tem condição de cumprir. Prefeita, vamos continuar falando sobre Copasa, mas agora precisamente sobre o serviço dessas empresas. A gente sabe que vira e mexe, a gente aqui, né, Juliana, nos nossos programas, a gente recebe comunicado. Tá faltando água hoje, vai faltar água em X bairros, aí tem aquela lista de 40, 50 bairros que vai faltar água. E o povo liga aqui e fala, avisou que ia sair, a água ia voltar às 10 horas da noite, às 8 horas da manhã do outro dia, não voltou ainda, e etc, e etc. Como é que está o diálogo da senhora com a Copasa em relação a esse tipo de problema? Olha, eu estava conversando com o ex-presidente da Copasa, que era o Guilherme, pronta já para finalizar toda uma conclusão de uma negociação. Trocou o presidente. Eu vou ter a reunião hoje, à tarde, saindo daqui, eu vou para lá, para cobrar da Copasa o plano de investimento que foi feito em 2022
e que muito não foi cumprido. E quando você coloca, tem bairros que reclamam da água, né? Nós temos, por exemplo, bairros como Liberdade 1 e 2, que não tem água. Você imagina a cidade de Contagem, que é uma das grandes clientes da Copasa, que tem uma concessão até 2073. Nós ainda temos bairros que não têm água fornecida pela Copasa. Eles ficaram nessa seca última que teve 1 semana sem água. Teve que ser abastecido em emergência por caminhão-pipa. Então, você pensa isso, né? Uma cidade como a nossa ainda tem esse tipo de problema. Mas temos, em função do quê? Da ausência de um investimento compatível com o contrato que nós temos com a Copasa. Hoje nós somos os maiores clientes da Copasa. E se não for cumprido, nós vamos judicializar. Mas eu ainda estou apostando no processo de negociação e espero que essa reunião de hoje, ela consiga avançar na questão do esgotamento sanitário, na questão do fornecimento de água, na operação caça-esgoto e também nessa relação direta que o cliente quer ter com a Copasa. Tipo, estourou um cano, a Copasa tem que ir lá consertar de imediato e fica lá semana vazando, né? E, fora isso, né, nós vamos reclamar também uma questão que é grave em todos os municípios de Minas Gerais, onde a Copasa está, que é você asfalta uma rua, a Copasa vai lá, faz uma intervenção, faz o buraco e não coloca o serviço de qualidade como aqueles que as prefeituras estão praticando. Então, nós vamos cobrar tudo isso da Copasa hoje. Esse é o Rede Notícia Entrevista, hoje recebendo aqui com muito prazer e alegria a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Agora, 12h51, Rede Notícia Entrevista, ao vivo pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, ouvindo hoje a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Ô Marília, BRT e mobilidade em Contagem. Como é que tá aquela questão lá da Avenida João César de Oliveira, o BRT, as obras? O pessoal tá querendo saber quando fica pronto. É engraçado, né? Porque quando eu tomei posse no mandato anterior, eu herdei alguns terminais e estações, era um esqueleto, a empresa até chamava de esqueleto, né, porque as obras estavam todas paradas. Sim. Então, das 10 estações e terminais, todos foram concluídos. Por que não está funcionando ainda? Porque o sistema só funciona quando todas as intervenções de obras estiverem prontas. Nós iniciamos já o terminal da sede, ali perto do viaduto Beatriz, e já demos ordem de serviço para iniciar o terminal do Darcy Ribeiro, lá na região de Nova Contagem. A previsão que nós estamos trabalhando é que em 2026, segundo semestre, comece a funcionar o nosso sistema de mobilidade, que, aliás, será um grande desafio, porque ele foi feito não apenas para os ônibus municipais, e sim também para os ônibus metropolitanos. Lembrando que os ônibus metropolitanos são 70% da nossa rede do sistema. Então, nós vamos o que com esse sistema de mobilidade? Nós vamos integrar o municipal com o metropolitano. Eu acredito que vai melhorar muito a mobilidade do cidadão metropolitano, inclusive de Contagem. Por quê? Nós vamos ter um sistema integrado, mais ágil e mais barato. Mas nós temos que trabalhar muito e eu monitoro isso cotidianamente. Ô Marília, quando você venceu as eleições, você dizia que esse mandato, a sua prioridade era infraestrutura, concluir obras. Isso. Agora, com 2 anos e pouco de mandato, como é que está isso? Está avançando do jeito que você esperava? Está bem na fase inicial, né? Mas eu estou continuando com as obras de mobilidade dentro do prazo que eu estipulei. As obras de macrodrenagem contra as enchentes também estão avançando. Inclusive, eu estou disputando mais obras no PAC agora do governo federal para a gente acabar ali com o problema, por exemplo, da SAMAG, que enche de água todas as chuvas, né? Então, as obras do asfalto novo, que a gente não só está concluindo, mas eu quero iniciar novos programas. E o novo desafio que foi colocado para esse mandato é a gente ter intervenções mais cotidianas nas nossas vilas, favelas e bairros periféricos.
Nós temos hoje 106 vilas e favelas em Contagem. E são problemas que são, muitas das vezes, invisíveis. Só quem mora lá é que sabe como vive, né? Então, nós estamos agora com um processo de participação popular intenso para ter intervenções cotidianas para garantir a melhoria da qualidade. Então, eu continuo obras e inicio programas novos. Muito bem. Marília Campos, prefeita de Contagem do PT. Marília, algumas questões estaduais agora. Como é que está a relação com o governador Romeu Zema e também com o novo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião? Com o governo Zema, às vezes a gente trabalha com consenso. Por exemplo, eu estarei indo para Brasília amanhã, junto com o governo do estado, porque nós estamos juntos na luta pela expansão de mais uma estação do metrô em Contagem. E isso depende de uma negociação com o governo Lula. Então, nós estamos juntos nessa luta. Como estamos juntos também com o governo Zema em várias obras de macrodrenagem. Por exemplo, as bacias que estão sendo feitas ali na região da cidade industrial estão sendo feitas com recursos que o governo do estado nos enviou e a prefeitura de Contagem executa. Mas nós estamos separados, nós e o governo Zema, quando se trata de Rodoanel, porque aí eu acho que ele impõe um sacrifício para a Contagem que a gente não merece, né? Então a gente está separado nessa luta. Prefeita, já que falamos de governo de Minas, vamos falar agora sobre o cenário federal. Como é que estão as suas conversas com o presidente Lula? Se por acaso ele te convidasse para um ministério, a senhora aceitaria? Deixaria a prefeitura de Contagem? Eu não, eu vou para a prefeitura, eu vou de prefeita até o último dia do meu mandato, né? E com o governo Lula, a relação melhorou muito na educação, na saúde. Estou tentando agora uma nova empreitada para melhorar ainda mais a saúde em Contagem, mas não vou ainda revelar, deixa eu revelar quando a gente conseguir, né? Nas obras de macrodrenagem também, a gente tem sido bem contemplado em obras de infraestrutura e na saúde e na educação. Marília, a gente já está quase terminando essa nossa conversa, já te agradecendo pela presença aqui. Eu me recordo que uma vez, há uns tempos atrás, eu lhe entrevistei junto com um colega, Orion Teixeira, que já esteve aqui, inclusive. E a gente perguntou para você assim, olha, se você teria interesse de disputar o governo de Minas no ano de 2026. E você disse a seguinte resposta, eu cheguei até a grifar. Não porque eu tenho o PT na testa, e isso é um problema. Ô Marília, sua raiz do PT é inegável, e isso é conhecido nacionalmente pelo partido. Você voltaria atrás nessa decisão de não ser candidata, se tivesse um bom argumento, uma necessidade, um pedido, inclusive do presidente Lula? Você sabe que eu me guio sempre, eu faço o que precisa ser feito. E dentro dessa discussão do precisa, né, aquilo que é possível também, né? Eu me interesso por Minas Gerais, sim, eu defendo várias pautas que são de Minas e que trazem boas repercussões para a Contagem. Mas eu sustento essa mesma tese. O fato de eu ser do PT me coloca um limitador muito grande. Por isso é que eu acho que a gente tem que lutar, em primeiro lugar, para ser alguém que tenha uma rejeição menor do ponto de vista partidário para que a gente tenha uma vitória para o povo de Minas Gerais. Somente por essa razão eu não aceitaria nem mesmo uma sugestão do presidente Lula, porque eu acho que eu não seria vitoriosa numa disputa eleitoral. Eu tenho capacidade, gostaria de me dedicar a essa causa que é fazer com que Minas seja um estado melhor, mas eu acho que o meu limitador é o partido. Chegamos ao final, infelizmente, deste Rede Notícia Entrevista. Agradecer muito a presença da prefeita de Contagem, Marília Campos. Prefeita, muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, um abraço aí para o meu povo de Contagem. Beijo. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Para o ouvinte da Rádio América, você fica com o programa Vatican News. Para você, telespectador da TV Horizonte, você segue com Bola na Rede, o melhor do esporte com Júnior Brasil. Um abraço, Juliana, até amanhã. Um abraço, João, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Deus nos guarde nessa Semana Santa.